Vamos transformar essa unha comigo? Qual que é o passo a passo que eu estou fazendo aqui? Primeiramente, essa unha ela é uma unha que tem o crescimento para baixo, um crescimento tipo garra. Então, para quem já trabalha com esse tipo de unha, sabe que essa unha ela é uma unha que tem muita facilidade em quebrar, pela questão da unha ter o crescimento para baixo. Essa unha ela é uma unha que ela sempre vai quebrar no ponto zero mais alto. Essa é uma unha que não pode ficar muito grande. Essa é uma unha também que a cliente tem que estar ciente que a manutenção é mais cedo. A gente faz essa retificação de borda para que a unha ela saia da nossa mesa com a curvatura bonita, acentuada, que ela fique uma unha mais retinha, mas conforme a unha natural vai crescendo, essa unha vai empurrando o alongamento e ele vai descendo também junto com a unha. Por isso que é sempre importante, toda vez que a cliente voltar à sua mesa, você fazer essa retificação de borda. Aí eu usei o método do F1. Gostei de trabalhar com esse molde na unha que tem esse crescimento para baixo. Eu achei que me deu uma praticidade muito grande em deixar a unha mais reta. Eu sempre faço essa pérola de gel na borda livre da unha para que na hora que eu encaixo o meu molde não fique um espaço entre o molde e a unha. Porque como essa unha ela vai ter ali uma diferença por o crescimento dela ser para baixo, então na hora que eu faço essa pérola e que eu coloco o molde, ele encaixa perfeitamente. Tô mostrando para vocês o quanto essa unha é inclinada. E ela chegou aqui na minha mesa com algumas unhas quebradas. Eu não tinha feito esse alongamento, ele veio de outra cliente, de outra profissional para mim. Ele veio com um banho de gel e eu fiz a manutenção nesse molde. Gostei muito desse método, achei que ele foi bem prático para mim. O tempo que eu tinha em mesa não dava tempo para poder retirar esse alongamento e fazer outro. Então, eu achei muito mais prático fazer a manutenção nesse molde para fazer a retificação da unha natural. Nesse caso aí, a gente faz a remoção dessa unha natural por baixo. Então, querendo ou não, essa unha natural não vai ficar aí, ela vai ser removida, vai ficar mesmo só o gel sobre a unha. Aí eu vou desgrudando o molde. Depois que ele tiver seco, ele é muito fácil de sair. Tô mostrando aí pra vocês novamente a inclinação da unha dela. Eu venho com a minha broca mandril e vou fazendo aí o desgaste da ponta da unha. Eu tento fazer o máximo do acabamento na broca, para mim não precisar lixar tanto no manual. Então, eu diminuo a ponta, eu dou uma lixada também na área da cutícula, porque o molde, como ainda eu estou me adaptando ao molde, então eu ainda não consigo ter aquele acabamento fininho na área da cutícula, na hora que eu encaixo o molde. Então, eu tenho que trabalhar ainda mais na hora do acabamento para que essa unha fique mais bonita. Mas quem tem a prática de colocar o molde certinho, o acabamento é muito mínimo. Mas eu acredito que mesmo sabendo colocar certinho, esse tipo de unha ele ainda dá um trabalho maior por ter que fazer esse desgaste na ponta da unha. Então eu peguei uma broca de tungstênio. Ela tem um formato cone, um cone mais fininho. Eu gosto dessa broca para acabamento por debaixo da unha. Eu acho que ela tem um desgaste muito bom, não preciso fazer muito esforço. Eu geralmente aumento a rotação do motor para que o motor tenha mais força para poder fazer esse desgaste. E eu não preciso fazer força, né, no motor. Como a broca ela é boa, aí eu vou retirando todo esse excesso da unha natural, que fica esse crescimento, né, para baixo. A gente tem que fazer todo esse desgaste e tentar levantar ela o máximo possível. Esse é um tipo de unha que o acabamento por baixo dá um pouco de trabalho.
porque tem muito excesso de gel junto com a unha natural dela. Então a gente sempre faz esse desgaste quando é feito uma manutenção de alongamento. No caso dela, que ela não ia mais manter o banho de gel, é necessário que faça esse tipo de procedimento. Uma unha como a dela, para fazer um banho, a cliente tem que estar ciente que a unha dela não vai mudar a estrutura, vai continuar com o crescimento, com a estrutura crescendo para baixo. Ela vai ser uma unha que, naturalmente, ela não vai mudar muita coisa no banho de gel. Por isso que a maioria das vezes, as clientes que têm esse tipo de unha, elas deveriam optar mais pelo alongamento, porque a gente consegue deixar essa unha mais retinha, mais harmônica e com um crescimento mais bonito. E qual que é a vantagem de fazer um alongamento em vez de um banho de gel nesse tipo de unha que tem esse crescimento para baixo? É porque toda unha que tem esse crescimento, ele sempre vai quebrar no ponto zero. Então, essa unha, ela sempre vai estar mais pesada na ponta da unha, no ponto zero, na borda livre, né? Então, ela sempre vai quebrar. E fazendo essa retificação, a unha, ela vai ficar mais retinha, ela vai ter uma dificuldade maior para poder quebrar. A cliente faz a manutenção certinho, que é no prazo de 21 a 25 dias. Então, ela sempre vai manter uma unha bonita. Então, essa é a vantagem de continuar com o alongamento e não fazer um banho de gel nesse tipo de unha. Então, eu venho fazendo aí meu acabamento, vou lixando ponta e laterais. Depois que eu deixo a minha ponta e as laterais alinhadas, eu venho para a área da cutícula, vou lixando de um lado para o outro. Então, o máximo que eu conseguir deixar certinho com a lixa manual, eu deixo. Eu gosto muito de usar essa lixa. Essa lixa, ela é uma lixa bumerangue, formato bumerangue. A gramatura dela é 100, 180. Eu gosto desse formato bumerangue porque eu consigo dar um acabamento mais bonitinho na área da cutícula. Porque tem esse formato um pouco oval. Então, eu consigo fazer melhor o contorno da cutícula e não machucar a cutícula da cliente. Então, essa lixa, quando ela está nova, você tem que ter todo um cuidado para você não cortar a unha da cliente na hora que você lixa as laterais. Então, sempre quando você for usar uma lixa nova, você tem que tirar um pouco o corte delas nas laterais com outra lixa. Então, eu sempre pego uma lixa e lixo as pontinhas dela com a outra lixa para poder tirar um pouco o corte. Porque senão, na hora desse procedimento aí, que você encaixa a lixa no cantinho da unha, você acaba fazendo um machucado na cliente, um corte, porque a lixa ela vem bem afiada. Então, eu sempre tiro o corte da lixa com outra lixa antes de lixar a unha da cliente. E mesmo assim, você ainda tem que ter um cuidado, porque dependendo da unha da cliente e da cutícula, você pode muito bem machucar ou até mesmo criar um dentinho na unha, que você vai ter que repor com gel. Então, tô aí com o meu acabamento. Então, o máximo que eu conseguir fazer o acabamento, eu faço, para deixar ela bem mais harmônica. Aí, tô mostrando para vocês como ficou. Aí, eu fui para o passo a passo para outra mão. Uma já tá quase finalizada. Dá para vocês verem aí que eu já tirei a unha natural por baixo. Já ficou uma unha bem diferente, né, do que a gente começou. E aí, eu tô fazendo acabamento na unha da outra mão. Sempre é importante vocês terem muito cuidado nesse acabamento, porque a maioria das clientes, ela tem esse hiponíquel, que é como se fosse uma carninha na ponta do dedo. Que em muitas clientes, essa carninha, que é esse hiponíquel, ele é bem ressaltado. Então, às vezes, se você encostar a broca nessa área desse hiponíquel, ele acaba dando uma machucada. Então, você tem que ir com muito cuidado, muita cautela, vai lixando, vai passando a escovinha para tirar o pó da unha e vai olhando e vai vendo onde precisa de acabamento. Então, esse dedo indicador mesmo,
é o dedo que ela mais tem esse punique ressaltado. Então, eu não consegui fazer um acabamento tão fininho por conta dessa carninha que ela tem na ponta do dedo, porque a gente faz o máximo que a gente consegue, mediante o que a gente pode. Então, eu tentei aí, fiz o meu máximo, deixei essa unha o máximo que eu consegui, deixar ela natural, mediante as condições que a unha me fornecia. Estou usando aí o gel da Uzi. Eu comprei esse gel para eu poder experimentar. Gostei muito. Ele é um gel muito delicado. A cliente nem precisa fazer decoração nenhuma, que só ele já fica muito bonito. Esse gel que eu usei da Uzi, ele chama Star White. Ele é um gel bem delicado, tem bastante glitter, mas ele é um glitter bem delicadinho. Ele é um gel que eu vi que tem uma secagem muito boa, não demora para poder secar. O acabamento dele também, eu gosto de, antes de aplicar uma quantidade maior de gel na unha, eu passo uma camada pincelando a unha toda, ponho para secar e depois eu venho com o molde com o gel para fazer a acoplagem na unha. Eu acho que dá um acabamento bem melhor. E eu ainda, para finalizar, quando eu faço acabamento na área da cutícula, e que às vezes desgasta um pouquinho do glitter, eu venho com um esmalte parecido com esse que eu tô usando, um gel parecido com o gel, e eu venho dando um acabamentozinho na área da cutícula, para na hora que eu passar o top coat, não ficar a diferença, não ficar a área da cutícula sem gel. Porque geralmente a área da cutícula, ela é uma área que necessita de menos gel, né? Na hora do acabamento. Então, estamos aqui quase finalizando já o acabamento por debaixo da unha. Eu sempre faço esse acabamento 2 vezes. Eu faço primeiro para desgastar aquela quantidade de unha que fica a maior quantidade de unha. Eu faço acabamento por cima da unha. E quando eu finalizo o acabamento por cima da unha, eu volto novamente fazendo esse refinamento por baixo. Então, aqui está a unha já com o acabamento finalizado. Você vê que a unha fica muito mais bonita, muito mais retinha. O acabamento por baixo não fica um acabamento tão fininho quanto uma unha normal. E aí, é a unha finalizada para vocês. Já tirei a cutícula. Já finalizei com o top coat, passei um olhinho também hidratante da Volia, que eu também sou apaixonada e tem um cheirinho super gostoso. Olha para você ver como essa unha ficou retinha, como essa unha ficou perfeita. A cliente super amou o resultado. Também finalizei com o top coat por debaixo da unha, para ficar um acabamento mais bonitinho, limpinho. E aí, o que vocês acharam?